Título 2º. Dos incidentes da execução. Capítulo 1º. Da suspensão condicional da pena. Artigo 606. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal poderão suspender, por tempo não inferior a 2 anos nem superior a 6 anos, a execução da pena privativa da liberdade que não exceda 2 anos, desde que: Alínea A. Não tenha o sentenciado sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do artigo 71 do Código Penal Militar. Alínea B. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do posto, graduação ou função, ou a pena acessória, nem exclui a medida de segurança não detentiva. Artigo 607. O Conselho de Justiça, o auditor ou o tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverão pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a concedam, quer a deneguem. Artigo 608. No caso de concessão do benefício, a sentença estabelecerá as condições e regras a que ficar sujeito o condenado durante o prazo fixado, começando este a correr da audiência em que for dado conhecimento da sentença ao beneficiário. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito, ao meio social e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, como normas de conduta e obrigações, além das previstas no artigo 626 deste Código, as seguintes condições. Inciso 1º. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Inciso 2º. Prestar serviços em favor da comunidade. Inciso 3º. Atender aos encargos de família. Inciso 4º. Submeter-se a tratamento médico. Parágrafo 3º. Concedida a suspensão, será entregue ao beneficiário um documento similar ao descrito no artigo 641 ou no seu parágrafo único, deste Código, em que conste, também, o registro da pena acessória que esteja sujeito, e haja espaço suficiente para consignar o cumprimento das condições e normas de conduta impostas. Parágrafo 4º. O Conselho de Justiça poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 5º. A fiscalização do cumprimento das condições será feita pela entidade assistencial penal competente segundo a lei local, perante a qual o beneficiário deverá comparecer, periodicamente, para comprovar a observância das condições e normas de conduta a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao auditor ou ao representante do Ministério Público Militar, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação à autoridade judiciária competente e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 609. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros. Artigo 610. O auditor, em audiência previamente marcada, lerá ao réu a sentença que concedeu a suspensão da pena, advertindo das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas.
Artigo 611. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou por auditor designado no acórdão. Artigo 612. Se, intimado pessoalmente ou por edital, com o prazo de 10 dias, não comparecer o réu à audiência, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Artigo 613. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público, for aumentada a pena, de modo que exclua a concessão do benefício. Artigo 614. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: Inciso 1º. For condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade. Inciso 2º. Não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Inciso 3º. Sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave. Parágrafo 1º. A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário: Alínea A. Deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. Alínea B. Deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória. Alínea C. For irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Parágrafo 2º. Quando, em caso do parágrafo anterior, o juiz não revogar a suspensão, deverá: Alínea A. Advertir o beneficiário ou: Alínea B. Exacerbar as condições ou, ainda: Alínea C. Prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado. Parágrafo 3º. Se o beneficiário estiver respondendo a processo, que, no caso de condenação, poderá acarretar a revogação, o juiz declarará, por despacho, a prorrogação do prazo da suspensão até sentença passada em julgado, fazendo as comunicações necessárias nesse sentido. Artigo 615. Expirado o prazo da suspensão, ou da prorrogação, sem que tenha havido motivo de revogação, a pena privativa da liberdade será declarada extinta. Artigo 616. A condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livro especial do Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere, civil ou militar, averbando-se, mediante comunicação do auditor ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a verbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, em caso de novo processo. Parágrafo 2º. Não se aplicará o disposto no parágrafo 1º quando houver sido imposta, ou resultar de condenação, pena acessória consistente em interdição de direitos. Artigo 617. A suspensão condicional da pena não se aplica. Inciso 1º. Em tempo de guerra. Inciso 2º. Em tempo de paz. Alínea A. Por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de serviço, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior e desacato, de insubordinação, insubmissão ou de deserção. Alínea B. Pelos crimes previstos nos artigos 160, 161, 162, 235, 291 e parágrafo único, números 1º a inciso 4º, do Código Penal Militar.